A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. Nós temos como pastor responsável do setor, que é o pastor Irineu Vital, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Matildes. Temos como superintendente da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, juntamente com o presbítero irmão Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos e a lição desta semana é a mordomia do corpo. E que diz assim: rogo, pois, vos, irmãos, que a compaixão, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. E a verdade prática nos diz assim: o corpo do cristão é um templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 13 ao verso de número 20. E o tópico de número 1 aqui, a dimensão material do corpo aqui, tá ok? Muito bem. E o tópico de número 2 aqui é a dimensão espiritual do corpo, tá ok? E eu quero resumir aqui, queridos, falar sobre alguns aspectos importantes sobre a natureza material do corpo, tá ok? Estarei também falando aqui sobre pecado contra o corpo. E terminando aqui também os canais para o pecado. Simplesmente estarei fazendo um resumo aqui, estarei citando várias referências, mas muitas mesmo, que não consta aqui na lição, mas você passa a mão aí no seu papel, na sua caneta, para você fazer as suas anotações, para você tirar as suas próprias conclusões. Dentro desse primeiro tópico aqui, que é o tópico da lição aqui, a natureza, que é a dimensão material do corpo. Eu vou falar sobre a natureza e alguns conceitos. Realmente, quando nós falamos aqui sobre o corpo humano em si próprio, a dimensão material do corpo, aqui do tópico número 1. A estrutura do corpo humano. A Bíblia declara que Deus fez o homem do pó da terra, como está em Gênesis, no capítulo 2, do verso 7. A ciência afirma que o corpo é constituído de vários elementos químicos, ou seja, iterígenos, tais como os alimentos são enumerados como cálcio, como carbono, como cloro, como flúor, hidrogênio, tintura de iodo, ferro e magnésio, magnésios, nitrogênio, oxigênio, fósforo, potássio, silicone, sódio, sulfur, e juntos todos esses elementos não ultrapassam de 6% de todo o corpo. O restante é composto de água, que é o carbono e gases. E a Bíblia afirma que o corpo humano é terreno, é até da terra, como está em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 47 ao 49. Esta é uma das partes material do ser humano. Então nós podemos observar aqui, eu falei sobre a estrutura do corpo humano. E a ilustração aqui tipológica da natureza material do corpo. Primeiro é o tabernáculo ou tenda. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 1, como também em 2 Pedro, no capítulo 1, e do versículo 13 ao 14, esses textos referem-se ao corpo como algo provisório. Assim como o tabernáculo era para Israel na sua peregrinação para o deserto, o nosso corpo é o tabernáculo ou santuário de Deus, que é o cristão verdadeiro. O corpo, ele é um invólucro da alma e do espírito que um dia dará lugar, a um corpo espiritual e também glorioso e incorruptível. Assim como o tabernáculo de Israel exigia cuidado para suas manutenções e preservações, o nosso corpo material, ele requer atenção, zelo, manutenção e também pureza. Como nós observamos aqui na segunda parte aqui, que é templo de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, do verso 19, o nosso corpo deve ser o templo de Deus para a sua glória. A mordomia do corpo implica reconhecer que, mesmo
mesmo sendo de Deus, deve ser conservado como santo e agradável a Ele, como está em Romanos, no capítulo 12 do verso 1, como também em 1 Coríntios, no capítulo 7 do versículo 20. O terceiro aspecto é vasos de barro. Em Lamentações, no capítulo 4 do verso 2, assim também como em 2 Coríntios, no capítulo 4 do versículo 7, e olhamos para todo esse aspecto em 2 Timóteo, no capítulo 2 do versículo 21 ao 22, essa designação tem o objetivo de mostrar a fragilidade do nosso corpo e também destacar a importância e a utilidade desses vasos para a obra de Deus. Que coisa maravilhosa! Quero aqui já falar sobre alguns aspectos, como se diz aqui, interessante sobre o corpo. Eu falei aqui a respeito de alguns, a parte introdutória a respeito do corpo, e agora eu gostaria de comentar com vocês aqui, falando a respeito de alguns aspectos importantes, e acaba surgindo uma pergunta: pode um corpo em si próprio pecar? Então, eu gosto de falar aqui alguns pecados sobre o corpo. Primeiro, pode um corpo por si mesmo pecar? Uma pergunta. Não. O corpo por si mesmo não tem poder algum nesse sentido. Porém, há uma lei que opera sobre a força do pecado em todos os homens. Esta é a lei do pecado que opera nos membros do corpo para fazer pecar. Como está em Romanos, no capítulo 6, do verso 6 ao 23. Deus estabeleceu as leis naturais para a mordomia do corpo. E essas leis físicas, elas governam o universo e a vida física de cada pessoa. E essas leis, ela tem como seus institutos, que são forma de energia emotiva da alma, saíram perfeitos da mão do Criador no princípio, mas a queda adâmica afetou devido à natureza humana ter sido tornada pecaminosa. Os instintos têm a ver com a manutenção da nossa vida natural. Alguns deles são de fome e da sede, da procriação e do domínio do posse. Então o que acontece aqui? Nós podemos ver aqui, fechando essa parte aqui, que o corpo ele herdou dos nossos primeiros pais o pecado hereditário. Muito bem. O que significa pecar contra o corpo? Significa transgredir as leis que regem o funcionamento normal do corpo, bem como corrompê-lo pela prática do pecado ilícita. Em 1 João, capítulo 3, do verso 4, o pecado ele manifesta-se no corpo através dos sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Estas faculdades do corpo são distintas uma das outras e exercem as suas funções pelo comando da alma e do espírito. Os sentidos, instintos naturais da alma, não são em si mesmo pecados, mas são influenciados pelo poder do pecado inerente às espécies humanas. E eu quero aqui já terminar aqui essa parte aqui da lição aqui, queridos, tá ok? Os canais para o pecado em relação ao corpo, tá ok? Em relação ao corpo. Agora fecha bem aqui, a visão, tá ok? O olfato e o paladar, a audição, o tato. Então eu gostaria aqui de comentar aqui com vocês e concluir esta lição. Os canais para o pecado, vamos lá? Então, a visão. As pessoas são ilusivas a pecar através da concupiscência dos olhos, como está em 1 João, no capítulo 2, do verso 16. A concupiscência e a força do desejo impossível e lascivo despertado através do que se vê. É pela visão de algo proibido que muitas pessoas pecam contra o seu tabernáculo, desonrando um adultério, fornicação, imoralidade sexual e o furto, como está em Êxodo também no capítulo 20 do verso 4, como em Gálatas, no capítulo 5 do verso 19 ao 21. Então nós vemos aqui primeiro, tipos de olhos
olhos altivos, Provérbios capítulo 6 do verso 17, como em Isaías no capítulo 2 do verso 11, olhos malignos, como está em Provérbios no capítulo 23 do verso 6, olhos maus, como está em Mateus no capítulo 6 do verso 23, olhos zombeteiros, como está em Provérbios no capítulo 30 e do verso 17, olhos cheios de adultério, como está em 2 Pedro, no capítulo 2 do versículo 14. Jesus falou que os olhos são a candeia do corpo, como está em Mateus, no capítulo 6 do verso 22. Portanto, devemos cuidar dos olhos, para que sejam luz e não trevas, como está em Mateus, no capítulo 6 do verso 20 ao 23. E aí nós vemos aqui a segunda característica, é a visão e os instintos naturais. O pecado age como um vírus contagioso, e quando ataca a faculdade da visão, ele explora o instinto da aquisição, da fome, da sede e da reprodução. Vejamos como isso acontece. Primeiro, para satisfazer o instinto da aquisição, a concupiscência dos olhos conduz a um furto, ao enriquecimento ilícito, ao engano e à defraudação material. Principalmente quando nós olhamos para Êxodo no capítulo 20 do verso 15, como também em Marcos no capítulo 10 do verso 19. E segundo, para satisfazer o instinto da fome e sede, a concupiscência dos olhos, ela atrai a pessoa a glutonaria e bebedice, e denominados como obras da carne, como está em Gálatas no capítulo 5 do verso 21, como olhamos para Provérbios também no capítulo 23 do verso 2. Em terceiro lugar, para satisfazer o instinto da reprodução, a concupiscência dos olhos, ela atua como uma força impulsora para os pecados sexuais, tá certo? Muito bem. Então falei aqui sobre a visão. Estarei comentando aqui também falando sobre o olfato e o paladar. São faculdades físicas ligadas ao instinto natural da satisfação e da fome e sede, as quais também podem se tornar condutores de pecados contra o corpo. Os pecados de glutonaria e embriaguez são estimulados pelo paladar, como está em Lucas no capítulo 21 do verso 34. Quando o paladar está sob a força do poder do pecado, o homem perde o controle desse instinto natural e até mesmo a sua vida. E olhamos para Gálatas ainda no capítulo 5 do verso 21. E esse aspecto é dentro do olfato e o paladar. Vamos falar sobre a audição. O diabo explora os sons para perturbar a alma e o espírito. Hoje, a busca de preencher o vazio interior, os jovens são atraídos pela parafernália, os sons estridentes do rock e outros tipos de similares. Também é impossível condenáveis a este tipo de música. São que se prejudica a audição e reproduz mensagens ocultas de Satanás e blasfema até mesmo contra o nosso próprio Deus. Isso está na audição. E no tato, o outro é o outro sentido corporal que se manifesta através das mãos, dos pés e de outros órgãos da sua utilidade do corpo, ok? O mordomo cristão, ele deve administrar também os pés como as mãos para a glória do Senhor. Nenhum órgão do corpo pratica qualquer ato por si mesmo, porque todos são, comandados pela alma e pelo espírito. Por quê? Porque as mãos são importantes. Por que as mãos são importantes? A Bíblia fala sobre o valor das mãos, o fruto do trabalho das mãos, como está em Provérbios no capítulo 10 do verso 4. Mãos que sustentam, como está em Mateus no capítulo 14 do verso 31. Mãos que agradecem, como está em Provérbios no capítulo 31 do verso 31. Mãos que abençoam,
como está em Mateus, no capítulo 19, do verso 13. Mãos que trabalham, está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 9. Mãos de Judas Iscariotes, até a mão de Judas entra aqui, Judas no capítulo, mãos do apóstolo Pedro, Atos capítulo 9, do verso 41. Mãos de Herodes, até de Herodes, como está em Atos, no capítulo 12, do verso 1. E mãos de Paulo, como está em Gálatas 6 e 11. E agora, falando sobre as mãos, vamos falar sobre os pés. Os pés. Os nossos pés, eles devem ser consagrados para andar em retidão na presença de Deus. Como está em Gênesis, no capítulo 5, do verso 24, andar com seriedade e segurança. Olhamos para Provérbios, no capítulo 10, do verso 9. Andar na luz do Senhor, como está em Isaías, no capítulo 2, do verso 5. Não andar em trevas, né? Não. Como está em Isaías 50, verso 10. Andar em espírito, como está em Gálatas, no capítulo 5, do verso 16. Os nossos pés não devem andar segundo o curso do mundo, como está em Efésios, no capítulo 2, do versículo 2. E nem andar nos desejos da carne, como está em Efésios, no capítulo 2, do verso 3. E nem andais desordenadamente a dissoluções da concupiscência, como está em 2 Timóteo, em 2 Tessalonicenses, melhor dizendo, no capítulo 3, verso 6. Os nossos pés não devem ser, os nossos pés têm que ser, ele não deve ser impuros, mas deve ser santificado a Deus para levar as boas novas. Tá certo? A Bíblia diz: guarda os teus pés quando entrares na casa de teu Deus. Queridos, fico aqui com essa aula tão resumida aqui da Escola Bíblica Dominical, tá ok? Que Deus possa abençoar a todos vocês e até a próxima aula, que eu estarei comentando, tá ok? Eu estarei comentando aqui, falando sobre a mordomia da alma e do espírito. E falei sobre a diferença desses dois. A paz do Senhor. Deus abençoe.